Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Cerebral. Falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design, com convidados especialistas nas áreas para te educar, inspirar, compartilhar caminhos e possibilidades que você pode ou não seguir. Eu sou o Fernando Novaes da Silva, no Instagram, @FernandoTheProfessor, no LinkedIn, Fernando Novaes da Silva também, YouTube, Fernando The Professor, e eu sou o host desse episódio. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Faculdade Sansupeg. Acesse agora mesmo www.sansupeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 30 cursos de graduação. Ou, caso você já seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau da sua carreira. Esse episódio também é um oferecimento da StackX. Se você quer aprender a programar, né? Vocês vão conhecer hoje, olha lá, a escola de programação mais inovadora de Joinville, né? Mas esse episódio é um episódio muito importante, pois eu tenho um convidado ilustre, que finalmente eu consegui um espacinho na sua disputada agenda, né? E eu vou fazer uma breve apresentação para ver se vocês conhecem ou se inspiram já com a história dele. Ó, ele é joinvilense, comedor de chineque, inovador, escalador, especialista em resolver pepino, mestre em qualidade. Não mestrado, mestre em qualidade é porque tudo que ele entrega, ele tem as ferramentas da qualidade a seu dispor. Mas ele é um gerador de conexões autênticas e genuínas, empreendedor, é o cara que tem mais conexões e as mais e melhores conexões do ecossistema de inovação de Santa Catarina. Senhoras e senhores, o cofundador da Stack, Escola de Programação, ele também é executivo da Joinvale, que é a instituição que promove inovação e empreendedorismo como vetores do desenvolvimento econômico sustentável. Idealizador do projeto JEDI, conselheiro do Ágora Tech Park, o maior parque tecnológico privado da América Latina. Agora sim, ladies and gentlemen, Fabiano Delagnolo. E aí, cara, beleza? Beleza, amigo, tudo certo. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Muito bom. Vamos lá. Que legal. Cara, como esse podcast é sobre inovação, carreira, design, né? Como é que eu apresento o Fabiano sem falar o que ele faz? Vamos lá, se apresenta aí. Cara, Fabiano, joinvilense, raiz aqui da Gema, como se diz, né? Entusiasta da inovação, quando ainda não se falava na palavra inovação, quase, né? Então, sempre, desde pequeno, assim, é meio que meu perfil ficar inventando coisa. A minha mãe chamava, tu tá sempre inventando moda, né? Ela não sabia, não conhecia inovação, então o termo que ela usava era esse, tu tá sempre inventando moda. E meu DNA profissional é indústria, né? Então eu sou metalurgista de formação, trabalhei 18 anos na indústria metalúrgica, mas sempre procurando mudar as coisas, melhorar, resolver os problemas, e depois fui descobrir que isso era inovação também, né? E gosto muito de aventura, de esportes ao ar livre, natureza, família, então tem muito sim o que falar, mas basicamente esse é o Fabiano. Sou casado, tenho 3 filhos, todos grandes já, e depois abri uma empresa de consultoria, né, a Domus Petra, desde 2009. Em 2014, então, eu decidi fazer carreira solo, quer dizer, sair da indústria, né, e para tocar o negócio. Em 2015, recebi o convite para fazer parte da gestão pública municipal na área de desenvolvimento econômico, que foi uma honra para mim, né, uma gestão bastante séria, e foi montado ali um time técnico, né, sem viés político-partidário, e ali começou, então, a minha jornada efetivamente no que a gente chama hoje de inovação, ecossistema de inovação. Enfim, acho que para a primeira pergunta seria mais ou menos isso, né, Fernando? Não, maravilhoso, maravilhoso. É que eu fico ouvindo porque é sempre inspirador, assim, você ver, né? Você foi para a indústria, depois foi até para essa questão mais política, digamos assim, né? Meio
público-privado, representou a gente lá, que foi bem na época que eu te conheci. Mas vamos voltar uns 2 passinhos para trás, porque normalmente quem assiste aqui ou são professores, ou pessoal de inovação, ou também são meus alunos. Então, eu gosto de mostrar para ele como é que os profissionais chegaram onde estão. Então, você se formou ADM, como é que você se formou na Univille mesmo? Como é que foi? Eu fiz um segundo grau, ensino médio, na época era segundo grau, né? Fiz ensino médio técnico, né, em metalurgia e já comecei a trabalhar. E aí depois entrei em administração, fiz administração de empresas na Univille. E foi super importante. E depois, estando já dentro da indústria metalúrgica, né, num dado momento eu assumi como responsável pelos laboratórios da fundição, e aí senti necessidade de um conhecimento técnico mais profundo na metalurgia, e aí eu fiz uma especialização em engenharia de fundição, que também foi super importante, né, para aquela época ali, pela função que eu tinha. Pô, que legal, cara, que legal. Bom, você foi para a engenharia de fundição, né? Nessa época aí, você ali ainda se descobrindo como profissional, entendendo ali as possibilidades, né? Acho que a fundição então devia ser a Tupi, né? Porque aqui em Joinville a fundição é a Tupi. Não, a fundição da Schultz. Eu trabalhei 5 anos 5 anos na fundição da Embraco, aqui em Piraberaba, e 13 anos na fundição da Schultz. Tá. Schultz Automotiva. Então, Joinville é um polo gigante, né? Olha só, eu aprendendo mais um pouco. Ô, Fabiano, dentro dessa sua jornada, qual que foi o principal competência que você acha que você teve para conseguir desbravar? Porque acaba sendo, você ainda seguiu ali, até onde a gente está vendo aqui, uma carreira linear ali, né? Você fez a formação, mudou de uma empresa para outra, mas continuou no mesmo setor, né? E foi galgando ali, aí sentiu uma necessidade de saber um pouco mais, ok, foi lá fazer sua especialização, mas você é um cara hoje em Joinville, meu, todo mundo conhece, é destacado, as pessoas trabalharam com você. Como que você, ao que você coloca como referências? O que você tem? O que é esse diferencial do Fabiano? O que o Fabiano tem que os outros talvez não tenham? É difícil de responder, Fernando. Mas, até porque, assim, eu não tenho muito clara essa visão da maneira que você colocou, né? Mas, assim, talvez alguns elementos que eu considero que fizeram a diferença na minha carreira profissional e que eu valorizo, né? E acho que vai ser bacana para, especialmente, alunos, estudantes que estejam assistindo. Acho que, sobretudo, é assim, cara, nunca ficar parado, entendeu? Mesmo que... hoje eu vejo muito jovem, e eu tenho 3 filhos jovens, né? Muito assim, eu preciso saber o que eu quero fazer, sabe? Eu preciso descobrir qual que é a minha vocação. Cara, eu não tinha a menor ideia de qual era a minha vocação, tá? Para ser bem franco. E eu vou te dizer que eu entrei na metalurgia por acaso. Olha só, na época a Escola Técnica Tupi tinha uma espécie de vestibular para entrar no ensino médio técnico, tinha um curso preparatório e tinha um teste seletivo bem concorrido. E eu te confesso que eu nunca fui um aluno assim dos mais tops, tá? Sempre fui meio mediano, média baixa, assim, para ti, né? Sempre fui meio arrastando, assim. 7, nunca fui 8, dos mais inteligentes, nota não. 7, 8. Nunca fui dos mais inteligentes. Então, eu fiz o curso preparatório para entrar, porque, né, meus pais achavam que era um bom caminho fazer o curso técnico e já engrenar no trabalho. E na ocasião, ao fazer o teste, tinha a opção de escolher a primeira matéria, e aí estava todo mundo já lembra lá, início dos anos 90, estou falando exatamente 1990. Bom, processamento de dados era o boom, era o futuro. E então eu coloquei como primeira opção processamento de dados. E aí, segunda opção, tinha metalurgia e mecânica. Aí eu olhei assim, cara, metalurgia nunca tinha ouvido falar na minha vida. Não sabia que era metalurgia. Mecânica, olhei, na minha cabeça veio uma oficina de carro, eu pensei, cara, não é muito minha praia. Botei metalurgia como segunda opção. Resumo da ópera, eu não passei em processamento de dados, eu já se esperava, mas passei para metalurgia. Vamos nessa.
vamos nessa. Aí fiz ensino médio em metalurgia e me apaixonei por metalurgia. Então, assim, eu acho que é muito mais a gente pegar e sair, fazer, e meter a cara, e começar a fazer, e aprender a gostar daquilo que tem que fazer. Tá? E aí começou a minha carreira, comecei a trabalhar no estágio, eu sempre fui muito metido, então gostava de botar a mão na massa, de ir para a fábrica, de estar lá do lado do forno, do metal líquido, enfim. E quando surgiu a oportunidade, vaga mesmo na função da Embraco, eles me chamaram e aí começou a minha trajetória profissional, entende? Mas sempre foi nessa, de ir fazer. Esse é um ponto, tá? Então, não esperar pelo mundo ideal, não esperar pela oportunidade ideal, porque muitas vezes ela não vem. A gente não pode ficar parado, tem que pegar aí. Né? Esse é um ponto. Outro ponto assim, é participar de tudo, como voluntário, como programas complementares, participa, né? Especialmente jovem que tem energia pra caramba, cara, participa, vai lá, vai. Você sabe, Fernando, já participou de Jedi conosco, tem um monte de programas hoje em Joinville que o jovem pode participar. Aí tu cria networking, aprende novas habilidades, aprende coisas novas fora da caixinha do contexto. Tudo isso vai criando um repertório para a gente e vai deixando mais robusto nas relações, né? Então, eu digo assim que hoje, né, estou aí à frente da inovação, de certa forma, e com uma série de conexões e tal, como você mencionou, eu diria assim que grande parte, a parte mais significativa para isso é a participação de muitas coisas de forma voluntária, desde muito jovem. Eu participo lá do núcleo de jovens empresários da CIG, por exemplo, né? Eu vou denunciar minha idade aqui, né? Um dinossauro quase, mas tem mais de 20 anos. Aliás, agora 2023, desde 2003 que eu conheço o núcleo de jovens empresários da CIG e que eu comecei a participar. Então, e ali com muito projeto voluntário, muita conexão, muito networking, e tudo isso vai somando, né? Hoje, muitas vezes eu preciso de alguém resolver um problema, uma conexão. Eu tenho contato de um colega que há 15 anos a gente participou de um projeto voluntário, alguma coisa parecida. Então, eu acho que, assim, como posso dizer assim, uma dica, um conselho, é isso, participe, cara, não fica dentro de casa. Vai para a rua, participa, se voluntaria, sabe? Porque isso, a lei do retorno, ela é muito, muito certa. Não, maravilhoso. Eu acredito muito nisso. Para mim, nossa, eu me vejo exatamente desse formato. Assim. Eu não sei ao certo onde é que eu sou muito bom, mas eu sou o pau para toda obra. A gente está sempre ali querendo fazer acontecer, né? Até comentei que o Ivan, que primeira vez que a gente se encontrou, o Ivan, que era um professor de Sanspec, falou: você tem que participar da CIG, você tem que conhecer o Fabiano. Eu falei: Fabiano, mas por quê? Cara, ele vai te colocar nos lugares. Aí eu cheguei lá, conversando assim rapidamente, e eu falei: cara, preciso me conectar com o Joinville e tal. Você fala: participa da CIG, participa de tudo, conte comigo, cara, tem que ir. E é isso que nós estamos até hoje aqui, né, cara? Mas vamos lá, né? Que legal que você está na frente da inovação e tal, mas teve alguma coisa que você não conseguiu, vai, nessa sua jornada, alguma frustração, alguma coisa que, cara, que você precisava ter ido melhor? Conta aí uma coisa que você não deu tanto certo aí para a gente saber também, vai. Ah, cara, com certeza tem muito erro nessa trajetória, né? Como se diz, a gente vê as pingas que toma, mas não vê os tombos que leva, né? É, Então, com certeza tem coisas no campo assim pessoal, por exemplo, né? Eu tentei 2 vezes subir o Monte Aconcagua e não cheguei até o final. E a primeira vez, principalmente por uma questão psicológica, mental, assim, não dei conta, entendeu? Hoje eu carrego comigo esse negócio ainda está aqui e espero um dia concluir esse desejo, né? Ainda tenho essa vontade. Tentei uma segunda vez, aí tive problemas de saúde, mas e foi um intento assim com bastante investimento de energia, de dedicação, 2 anos de preparo, né? E que aí inclusive teve aí uma parte de abdicar da própria família, então
Eu acho que isso é uma coisa que eu teria repensado, sabe? É. Que interessante, né? Mas tem um motivo especial de querer subir, assim? Mas mais desafio pessoal mesmo. Desafio pessoal, né? Eu sempre gosto muito até hoje, mas desde pequeno, assim, de montanha, né? As montanhas aqui da região, já fui várias vezes, e acampamento e tal. Participei do GRM, Grupo de Resgate em Montanha, por um tempo, como voluntário. Então é uma coisa que eu curto demais, assim, né? Agora, uma alta montanha, como o caso da Concagua, é uma experiência única, assim, sabe? É uma experiência única. Assim, não tem muita lógica, tá? Não consigo explicar. Não tem muita lógica. Não é nem muito inteligente, para te falar bem a verdade, tá? Eu lembro a primeira vez que a gente foi, estávamos no acampamento base, aí fomos fazer uma caminhada para treino. Já estou falando aí de 4.300 de altura, né? Já pega um pouco. E a gente subindo e descendo um comboio de mulas com um corpo ensacado num saco plástico, um coreano que morreu congelado um pouco mais para cima, descendo. A gente subindo e o cara descendo morto em cima de uma mula. Então, assim, é um negócio meio insano, né? Mas não tem muita explicação, tá? Porque a sensação de realização, ela é única, né? Sim. E aí não é difícil transmitir, entendeu? Mesmo eu não tendo conseguido subir até o cume, que era o objetivo, mas estar lá já é um negócio assim, faz repensar completamente a vida, a valorização de muitas coisas, a dimensão do que é o ser humano frente à natureza, sabe? Você está de frente para um colosso como o Aconcagua, assim, enfim, cara, não tem muita palavra aí sobre isso. Não, acho demais, assim. Eu tenho algumas vontades também, mas não sei se são tão atrevidas, assim. Eu tenho mais a vontade de coisas no ar, assim. Tipo, sei lá, pular de paraquedas, essas coisas ainda não fiz, tenho vontade de fazer, mas subir no monte, eu não sou da natureza, do mato, eu não sou desse cara de que acampa, não sou. Eu admiro quem é, mas eu não, não sou esse cara da trilha, vamos lá na cachoeira tal. Cara, só se der para voltar hoje. É gosto, né? Perfil, não tem certo nem errado, né? Realmente tem que gostar, que senão não faz sentido, né? Tem que curtir Sim, aquilo ali, né? sim. Cara, você tipo, tem alguma filme, né? Já estou vendo seu cara todo da natureza. Tem algum filme, algum livro que você compartilha, assim, que você fala, cara, esse aqui mudou minha vida? Legal. Livro, cara, tem um livro mega batido, mas para mim foi um grande diferencial na vida, assim, que é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi meu livro de cabeceira por um bom tempo. Já presenteei muitas pessoas com esse livro, já estou na terceira edição dele, que eu compro, daí leio, depois empresto para alguém e depois não pego de novo, compro outro, enfim. Porque assim, Fernando, eu era um adolescente muito problemático, muito introspectivo. Hoje, tipo, consigo falar em público com Pois muita é, vontade. é difícil de imaginar até. Já falei para plateias bastante grandes, inclusive, com muita naturalidade, mas eu nem sempre fui assim. Na minha adolescência, eu tinha seríssimos problemas de complexo de inferioridade, de dificuldade de fazer amigos, assim, é inimaginável, só quem me conheceu na época. Tentei fugir da escola algumas vezes, e isso literalmente, tá? Literalmente do tipo assim, pegar uma prova, não saber nada, sair chorando com a mochilinha da sala de aula e o professor correndo atrás de mim. Meu, Eu vivi isso, tá? E chegar para minha mãe, eu não quero mais estudar, enfim. Eu dei bastante trabalho na minha infância e adolescência em relação a isso. E assim, trabalho em equipe, né? Pegar o ensino fundamental ali, quinta série, sexta, sétima série. Trabalho em equipe, daí todo mundo, os amiguinhos lá, faziam suas equipes, lá sobrava o Fabiano num canto, a professora tinha que pegar pela mão e botar numa equipe. Péssimo em esportes, então, sabe? E assim, as crianças e adolescentes são cruéis, né, cara? Hoje tem o tema bullying, etc, né? Mas na nossa época aí, cara, é, falando
Anos Não 80, tinha aí não tinha nome, nada mas disso. tudo isso acontecia também, né? E numa potência muito maior, né? Então, É. assim, é bastante complicado. E não tinha muitos amigos, assim. Mas aí depois comecei com leitura, bastante leitura e uma série de coisas que aconteceram também na minha vida, mas a leitura ajudou muito. E um dos livros que me ajudou muito foi o Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Para mim foi divisor de águas, assim, por isso eu recomendo tanto. É bem clichê, é uma leitura, né? Você olha assim, nada de extraordinário aqui, mas assim, pode transformar, entendeu? Por isso que eu recomendo. E a partir dele, assim, eu comecei a adquirir mais autoconfiança, enfim, mudar a cabeça em relação à visão de mundo e das relações. Enfim. Não, esse livro, você também me deu agora um refresh gigante, né? Quando eu fui promovido na empresa, primeira vez, né? Tinha que ler esse livro para ser coordenador. Era tipo, quando o cara era indicado para liderança, eles davam esse livro para a pessoa. Sem falar por quê. Só falava lá, tipo, como se fosse um presente do líder. Toma aí esse livro, dá uma lida, né? Para ver se a pessoa tinha iniciativa de ler e tal. E o livro, para quem não conhece, né, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala coisas simples, né? Tipo, sorria, né? Cumprimente forte, né? Né? Aperte a mão da pessoa com força, né? De forma adequada, né? Chame a pessoa pelo nome, coisas simples de relacionamento. A diferença, o pai, todo mundo fala isso, mas no livro ele fala o porquê ele fazia isso, né? Então é interessante, que ele comenta que o nome das pessoas, é importante você chamar a pessoa Sem pelo nome. contar, sem contar, né, Fernando, que o livro foi escrito em 1936, tá? Sim. E é extremamente atual. Então, assim, bom, vale super a pena. Ele fala da essência do ser humano, né? Porque é 1936, talvez, sei lá, quase 100 anos, mas, pô, ainda assim o ser humano continua querendo ouvir seu nome, querendo um bom sorriso, olho no olho, aperto de mão, forte, confiante, né? Ainda existe esses rituais, ainda existem nas conexões humanas. Então, é um baita livro, tanto que ainda vende hoje, né? Ah, e disso tudo que você viveu, além da subida do Aconcagua lá, tem alguma coisa que você faria diferente hoje? Tem alguma. Se você pudesse voltar e mudar alguma coisa, você faria alguma coisa diferente? Cara, eu não sei se eu faria alguma coisa diferente. Tem, claro, alguns erros que a gente comete aí, especialmente na vida pessoal, que paga-se um preço caro depois. Deu uma leve travadinha aqui, ô Fabiano. Oi, voltou? Sim, voltou agora. Agora voltou. Tá. Então, assim, claro, tem muitos erros, né, na nossa vida. Eu tive muitos erros na minha vida que eu, se fosse possível, tentaria fazer diferente. Mas, assim, em linhas gerais, não tenho, assim, grandes arrependimentos. Uma outra coisa pontual. Agora, um aprendizado que eu acho que eu faria diferente seria ter um olhar para a gestão financeira desde cedo. Eu acho que eu fiz negócios ruins. Acho que a gente não fala, culturalmente no Brasil, nós não falamos sobre gestão financeira dentro de casa e nem na escola. E isso, cara, pequenas atitudes no longo prazo dão uma diferença monstruosa. Então, Sim. se lá atrás eu tivesse, sabe, tomado algumas decisões um pouco mais inteligentes em relação à gestão financeira, certamente hoje eu teria uma condição de vida completamente melhor, sem ter que necessariamente ter sacrificado muita coisa, mas com pequenas decisões, sabe? Falta de conhecimento mesmo, falta de energia no assunto. Então, esse é algo que eu mudaria, sabe? Hoje eu olho para trás, puta, por que eu fiz aquilo? Por que eu gastei com aquilo? Por que eu não, sabe? Por que eu perdi aquela oportunidade? Sabe? Enfim. Esse é um Esse, ponto que, né, que quem é jovem tem tempo ainda, né? Então eu tenho procurado, por exemplo, orientar meus filhos nesse sentido, né? Porque hoje o tempo vai passar, né? Mas pô, isso aqui só vai dar resultado daqui 10 anos, só vai dar resultado daqui 20 anos.
não importa, cara, o tempo vai passar, os 20 anos vão passar. Né? Né? Então, isso eu acho que faria diferente. Essa gestão financeira é realmente importantíssima, né, para os jovens, né? Hoje, às vezes, eles até aprendem tudo na faculdade. A gente, né, fez ADM, então a gente aprendeu na faculdade, mas entre aprender e executar, né, tem um abismo, e às vezes intransponível, que só faz sentido lá na frente, né? Ainda não é tarde, né? Nunca é tarde, né? Ainda dá tempo, mas o impacto é daqui 20 anos. Então, quanto antes você começar, melhor, né? Se o jovem começa a fazer ali um pequeno investimento com 20 anos, quando você está aqui na nossa geração aqui de 40, já vai estar uma outra condição. Mas, ainda assim, somos jovens, né? Jovens há mais tempo, né, Fabiano? Quais são os seus projetos futuros, cara? Onde é que vai estar o Fabiano daqui 10 anos, vai? Cara, eu assim, nessa trajetória de estar aí focado no empreendedorismo e na inovação, agora, bem recentemente, coloquei como meta também empreender, né? Porque, pô, eu estou falando de empreendedorismo para jovens, mas beleza, qual que é meu case, né? E essa era uma coisa que me incomodava. Mesmo que eu tenho que, no mínimo, ter uma experiência de ou ter tentado e fracassado para ensinar o que não fazer, ou ter tentado e ter tido sucesso para ajudar a fazer, né? Então, e aí eu comecei a empreender, né? E hoje nós temos a Stacks, é uma startup. Então eu vejo assim, meu objetivo 10 anos ver Joinville, nosso ecossistema, nosso estado, com uma relevância maior do que já tem, que já é boa, mas ainda maior no contexto econômico, contexto de inovação, de empreendedorismo, com reconhecimento aí global nisso. Estamos trabalhando para isso, né? Mas também ter tido um êxito no empreendimento, sabe? Porque, especialmente falando da Stacks, né, mais do que o negócio pelo negócio ou o sucesso, como se fala, é o propósito que está atrelado a esse nosso negócio, entende? Então, a gente tem um negócio aqui que tem propósito, sabe? É mais do que o negócio em si, mas é de transformar vidas por meio da capacitação em tecnologia, né? E eu acho que quanto mais sucesso a gente tiver na Stack, significa que mais pessoas a gente impactou positivamente. Tá? Então, acho que para os próximos anos aqui passa a ser uma das metas assim mais fortes, né? Que legal, cara, que legal. E eu tô no ecossistema, né? Eu tô na educação há 10 anos também, então eu acredito muito, tanto que eu coloquei meu filho aí para ser um aluno da Stacks. Recomendo para todos vocês aí que estão assistindo, digita lá Stacks, lá vocês vão ver que tem vários cursos e fala desde gestão financeira, ágil, até a aprender a programar em várias linguagens também. E meu filho já está abrindo a mente assim para várias coisas que ele nem imaginava, assim, é muito legal. E cara, eu não sei se você sabe, né? Eu fiz o mestrado, terminei agora em gestão da permanência, no mestrado em design, mas eu falo do design da experiência do aluno, né? Do ensino superior principalmente, mas é o cliente, né? Da educação superior privada, né? De um modo geral. Como você vê isso, assim? Como você tem uma escola também, né? Minha pergunta é bem direcionada. O que seria para você um sucesso do seu cliente ali? Esse cliente da sua escola Stacks. O que é o sucesso do aluno para você? O sucesso do nosso aluno é começar a trabalhar na área de programação, mas não só trabalhar, ser um profissional diferenciado, um profissional melhor nas empresas em que for atuar. Nós temos tido cuidado de colocar na trilha de capacitação temas como soft skills, né, porque a gente entende que é uma oportunidade de ajudar o aluno, e aí independente de idade, tá, Fernando, que nós temos alunos aí de 14 anos e temos uma aluna de 66 anos. Legal. Bem legal, né, profissionais mudando de carreira ou profissionais aprendendo programação para incrementar a sua profissão, né, um engenheiro programador, um advogado programador e por aí afora. Mas o sucesso está nisso, em ajudar as pessoas a serem melhores profissionais. Além do conhecimento técnico que a gente oportuniza, né? O hard skill, aprender a codar, aprender a fazer todas aquelas coisas, também a parte comportamental dentro dos negócios, né? Como ser um profissional
melhor, mais responsável, que sabe trabalhar em equipe, que sabe se comunicar, que tem um mínimo de disciplina. Essas coisas a gente tem abordado também com os nossos alunos. Então, eu entendo que o sucesso vai ser quando uma empresa falar para a gente, como tem acontecido, putz, contratamos um aluno de vocês e, cara, essa pessoa é espetacular. Pô, que comportamento, pô, promovi, como recentemente, pô, aquele aluno de vocês lá, agora ele já é pleno, já promovemos, pô, 2 anos depois ele já foi promovido. Pô, e, cara, bingo, né? Isso é o supra-sumo aí do nosso sonho, né, do resultado. Não, legal demais, legal demais. Eu também acredito muito nisso, né? Eu queria ouvir de você, porque meu professor sempre falava, cara, seus podcasts são legais, mas você tem que perguntar sobre o sucesso do aluno, né? Que é o tema do meu mestrado, para outras pessoas também se envolverem com isso, tal, né? Eu fiz uma série de estratégias de gestão da permanência do aluno ali para fazer com que ele continue no ensino, né? Porque o índice de evasão é muito alto, né? Tem muito aluno que se matricula, depois desiste, tal. Pelo menos no ensino superior é. Então é mais para bater nisso, né? Esse é um ponto bem importante, né, Fernando? Como a gente sabe conscientizar, incentivar e motivar os alunos aí, especialmente os jovens, a estudar e continuar estudando, né? Uma vez a minha filha mais nova, ainda quando pequena, perguntou para mim, sabe, levantou de manhã cedo, aquele friozinho para ir para a escola, preguiça. Eu olhei para mim, pai, quando é que eu vou parar de estudar? Eu olhei para ela, nunca, minha filha. Por que você vai parar de estudar? Não, mas como assim? Há tanto que aprender nesse mundo, nessa vida, que por que você vai querer parar de estudar? Talvez você não vai estudar uma escola formal, de repente vai terminar a tua graduação, especialização, não precisa estudar numa escola formal, mas parar de estudar jamais, porque tem tanto para aprender, né? Então, eu acho que isso é meio que um problema meio que geral, né, Fernando? A parte de evasão aí dos alunos. A parte de educação, em geral, ela está sendo super desafiada, né? Então, nós, educadores e empresas de educação, estão tendo que se reinventar, ok? Sim. Mas não é só isso. Passa também pelas pessoas desejarem mais, né? As pessoas desejarem conhecimento. Hoje está tudo tão fácil, tudo tão fácil. A vida está muito fácil, Sim, cara. tá Fala a muito verdade. fácil, muito Pô, fácil. pega qualquer pessoa de 40 anos para cima que vai dizer, cara, hoje em dia tá tudo fácil demais. E aí, quando eu olho para os meus pais, por exemplo, que já é uma outra geração dos anos 70, a minha vida foi muito fácil em relação a deles, e a Sim. dos meus filhos é muito, muito mais fácil em relação à vida que eu tive. Então, sabe, aquele desejo do conhecimento, aquele desejo de aprender, parece que não tem mais, entendeu? Outro dia, eu estava falando essa semana ainda, havia um tempo que a gente falava assim, né, o ditado bem comum, não podemos dar o peixe, temos que ensinar as pessoas a pescar, né? Com certeza tu já escutou esse termo aí, é bem conhecido. Mas a questão hoje não é nem ensinar a pescar, hoje a gente tem que ensinar a pessoa a gostar de peixe, porque nem isso, tu tá entendendo? Dizer assim, Sim. cara, ei, fazer dinheiro é bom, não é pecado fazer dinheiro. Sabe? Ter dinheiro é bom, você resolve as coisas, você tem uma vida boa, uma vida melhor. Sabia que ter dinheiro é bom, não é errado? Sabe? Sabia que você pode aprender e ser uma pessoa melhor? Meu Deus, cara, a gente tem que convencer as pessoas de que aprender é bom, tá entendendo? Sim. Então, Sim. esse é um desafio grande, cara, esse é um desafio. Existem hoje inúmeras teorias, né, que falam lá do long life learning, né, que é aprendizagem para a vida toda, né? Quando eu estive na Finlândia, eles falavam muito nisso, né? Eu fui fazer o curso de competência, professores do século XXI, né, para desenvolver essas competências empreendedoras. Na Europa já estava falando disso lá em 2018. Lá tem o Entrecomp, que eles ficam negociando o tempo todo como desenvolver competência nos jovens, competências empreendedoras dos jovens. São mais de 400 elementos lá dentro do Entrecomp para esse desenvolvimento. Eles estão sempre debatendo sobre isso. E por questões culturais, o índice de evasão na Europa não é tão alto quanto aqui na América Latina. Eu não sei se é a questão de fazer sentido, né, se a educação faz sentido, mas tem uma questão também das mídias sociais que acabam
disseminando negativamente, né, falando que não precisa mais fazer faculdade, que é um absurdo, porque os grandes empresários são formados em alguma coisa. Ah, você usa exatamente o que você usou, que você aprendeu na faculdade? Não usa exatamente do jeito que foi proposto na faculdade, porque a faculdade propõe cases que já aconteceram, cases passados. Mas, com certeza, o fato de eu ser um administrador me faz entender várias situações de empreendedorismo. O fato de você ter estudado te direciona. O que você aprende na faculdade te dá a base, né? O alicerce para você seguir em frente. Né? Perfeito. Mas, eu acho que e aí tem um problema, eu concordo com você, né? As redes sociais acabam potencializando alguns estereótipos, né? Sim. Aí os exemplos bem comuns ali, Mark Zuckerberg, sei quem, que hoje é bilionário, montou um império, ele saiu da faculdade, ele não terminou a faculdade. Cara, se você estiver em Harvard, tu pode se dar o luxo de não terminar, entendeu? Sim. Mas, cara, não dá, são coisas assim que não é uma coisa só, tem né, e outra, né, pô, os caras, além de estarem lá, né, em Harvard, MIT, estar lá já te coloca numa condição diferente. Eles eram autodidatas, outra pegada, né? Tanto sim, assim, mesmo brasileiros, né? O sócio do Zuckerberg, que é brasileiro, o Flávio Augusto, que ele também não fez faculdade, às vezes ele critica um pouco o ensino superior, mas ele é dono de uma faculdade hoje. Então assim, ele critica no sentido do formato, mas ele incentiva o estudo, né? Claro. E acho que a gente tem que questionar mesmo o formato, a gente tem que criticar mesmo, mas isso não significa que não deve fazer, né? Porque, cara, a ignorância é uma maldição, cara. A gente, né? Então, tem que estudar, tem que aprender, tem que se esforçar. O ensino formal, ele, além do conhecimento em si, ele desenvolve capacidade de raciocínio, desenvolve outras áreas da vida humana que não tem como medir, né? Que você não consegue dizer assim, foi isso aqui que eu aprendi na aula do professor João, e não, é todo o contexto. É o contexto do relacionamento, é o contexto das experiências, é o contexto dos desafios, é o contexto da necessidade de você fazer um trabalho, e aí, para você fazer o trabalho, você tem que ler e entender, e depois externar o que você entendeu. E ali você está desenvolvendo skills e habilidades que não são medidas. Talvez a nota daquele trabalho especificamente não foi boa, mas o desenvolvimento que você teve ao fazer o trabalho, que é a grande riqueza do negócio. Hoje a gente recebe profissionais aqui, eu estou inclusive com vaga aberta, e as pessoas têm dificuldade de interpretação de texto, cara. As pessoas têm dificuldade de escrever um parágrafo inteligível, entendeu? E aí? Esse conhecimento não vem assim por osmose, né, cara? Tem que estudar, tem que aprender português, tem que ler, tem que desenvolver capacidade de interpretação de texto, né? E é no banco de escola que vai aprender, não tem jeito. E eu tava uma live da Marta Gabriel, né, na semana passada, acho que foi a Sustentária que fez, eu não lembro certo, mas inclusive era para ser presencial aí no Ágora, mas aí acho que não deu coro e tal, ela fez online. Mas ela falou sobre isso, ela falou assim, gente, a gente fica aqui buscando 1 milhão de competências tecnológicas. Cara, a primeira, hoje, com inteligência artificial, uma série de tecnologias ao seu dispor, se você souber português, né, interpretação de texto, né, você consegue se destacar muito no mercado, porque não é todo mundo que sabe, já é um grande diferencial. Perfeitamente. Eu falei com o Riso, eu fui visitar a Century ali, ainda quando era Pollux, né, eu falei com o Riso, né, que é um dos empresários aí que está dentro do Parque Tecnológico, e eu perguntei como eu faço para o meu aluno da faculdade SansPeg trabalhar com vocês, que eu sei que aqui só trabalham os feras, né? O que ele precisa ter? Ele olhou e falou, professor, se ele falar português, se ele falar programação e se ele falar inglês, cara, eu contrato. Não importa o curso. Eu falei, meu Deus, sério, não importa o curso? Eu falei, não importa o curso. Se ele souber falar português, inglês e programação, tá contratado. Só mandar para mim que eu dou um jeito aqui, que eu quero esse cara. É esse cara que eu quero. E eu falei, poxa, olha que linearidade. Onde é que tá ali você percebe onde é que tá o vazio, né? Mas o inglês é difícil. Tá? Não,
Tem vários bloqueios, mas... E olha só que tem alguns paradoxos assim, né, Fernando? Na área de programação, que é a área que a gente está aqui, tem só em Santa Catarina em torno de 9.000 vagas abertas, tá, para programador. Só que se tu pegar, faz exercício, coloca lá no LinkedIn, vaga para desenvolvedor de software júnior, tu vai receber uns 150 currículos. Então, mas peraí, se eu tenho 9.000 vagas abertas e tenho 150 pessoas querendo vaga, onde é que está qual é a loucura aqui? Onde é que está o gap? É que o que acontece? Os caras vão ali fazer um cursinho, desculpa, não estou criticando as empresas, mas faz um cursinho meia boca, tá? Um cursinho ali de prateleira, 40 pila, tal, assiste um videozinho, aprende a fazer uma cobrinha, opa, já sou programador. As pessoas não querem se dedicar a estudar. Daí o que acontece? Aí o cara vai na vaga, primeiro teste que faz não passa, entendeu? Aí de uma peneira de 150 candidatos, a empresa consegue peneirar 1, 2, entende? Então, existe uma lacuna aqui, né? É complicado, rapaz. Tem um professor nosso, acho que é legal compartilhar isso, tem um professor nosso dentro da STS que disse assim, olha, eu acho que eu vou colocar um pré-requisito para os alunos que é fazer pão. Mas como assim? Não tem nada a ver com tecnologia, né? Não, eu vou dar uma receita para eles de como fazer um pão. Se eles conseguirem fazer um pão, eles estão aptos para aprender programação. Porque, cara, não existe tecnologia nenhuma em fazer um pão. Só que você tem que ler a receita. Tem que seguir o passo a passo, entender e seguir o passo a passo. Você mistura tantas gramas disso aqui, daquilo ali, mexe, até uma criança sabe fazer um pão, só seguindo o passo a passo. Só que tem que ler e entender e seguir, né? E aí o professor falou, cara, eu vou colocar como pré-requisito fazer um pão. Então, é exatamente isso que você estava falando, né, cara? A leitura, entender o português e tal. Não, é engraçado, né? Eu estava a gente lá no SESPEG é referência em neurociência e educação. E isso foi uma fala de uma neurocientista, PhDusa lá também, das nossas, que falou: gente, a gente não fica procurando, porque a matemática é difícil. Aí todo mundo fala, matemática é português. Aí todo mundo, como assim? Porque se você conseguir interpretar o que o problema pede, você consegue fazer a conta. O pessoal não entende o português do problema, não é a matemática em si. A conta é fácil, o difícil é interpretar. Pô, Fabiano, mas eu ficaria aqui, cara, o dia todo com você. Conversar com você, além de ser gostoso, é realmente uma aula, né? Inspiradora. Vários cases, né? Tem muito pano para manga para falar aqui. Sobre educação, principalmente. Eu confesso que quando vem Fabiano na minha cabeça, vem ecossistema de inovação. E depois que eu lembrei que, pô, mas você tem um baita case aí da escola também para a gente falar sobre educação, né? Talvez guarde esse case para um próximo momento. Mas antes da gente finalizar, cara, eu queria fazer um desafio com você bem simples, tá? Que eu chamo de desafio confete. Tá? O Bill Gates tem um TED, né? Aquele de vídeos curtos, né? Que ele diz que professores precisam de feedback, né? Então, normalmente, com meus convidados, eu faço uma frase final para eles completarem. A frase bem simples, eu acho que você vai conseguir. A frase, eu começo ela e você completa do jeito que você quiser, com outra frase, com crítica, elogio, enfim. A frase é assim, ó. O Fernando é... Pô, aí tu pegou pesado, né? Assim, a queima-roupa, né? Mas tá bem fácil. O Fernando é um cara com muita energia, com muito entusiasmo e um grande parceiro. Tá ótimo. Tá ótimo. É isso? É isso. Parabéns aí pela tua energia, Fernando, pelo teu empenho aí em fazer a diferença também. Muito legal. Eu me inspiro em pessoas como você aí, por isso que eu trago para essa provocação aqui, junto com o podcast Coluna Cerebral. Né? Lembrando que esse é um episódio oferecido pela Faculdade Sensupeg. Acesse agora mesmo, www.sensupeg.com.br, né? E matricule-se em um dos mais de 30 cursos aí de graduação. Ou se você já tem uma graduação, vá lá na sua pós-graduação e suba mais um degrau na sua carreira. Você tem alguma dica final aí, cara, para a audiência aí? Onde é que eu encontro o Fabiano? Né? Como que eu matriculo lá na Stax? Como é que funciona? Faz o pitch agora. Legal.
Bom, eu fico fisicamente dentro do Agrotech Park, né? Então, nesse momento, inclusive, estou aqui no Terra, estou sempre por aqui, atuo 100% no Join Valley, que é uma associação que promove empreendedorismo e inovação. Nós ficamos aqui no Agrotech Park. Estou nas redes sociais, LinkedIn, Fabiano Delagnolo, Instagram, inclusive tem meu telefone ali. Tento ser o máximo acessível possível, talvez, né, não responda na hora um WhatsApp, mas vou responder, não deixo ninguém para trás. Sempre procuro ajudar as pessoas, acredito muito na teoria do sim, e a Stack está aberta aí como uma oportunidade, né? Nós conectamos os alunos com as vagas de trabalho, stacks, stackx.com.br, esse símbolozinho aqui, e estou à disposição. Legal. Fabiano, obrigado mais uma vez por você ter participado do Coluna Cerebral e até o próximo episódio para você que ficou até aqui. Curta, compartilhe esse episódio aí com quem vocês acham que precisam dessas informações. Valeu, Fabiano. Um abração, querido.